de muito das músicas do Negão Abençoado, né? Marcos Antônio. Mas vamos continuar no nosso estudo, né? Porque Deus colocou no meu coração e acredito que no coração de vocês também este programa toda sexta-feira, que é justamente o programa Estudando a Palavra de Deus. E vamos para o nosso estudo de hoje, que é no livro de Esdra. Esdra que foi designado para a construção do templo, né? Depois do exílio da Babilônia, né? E o rei Dário liberta Esdra e o povo que estava no cativeiro para voltar para Jerusalém. Mas uma das coisas pedida por Esdra era reconstruir o templo. Não era nem a cidade, era o templo. Por quê? Porque o templo era essencial, porque Deus habitava no templo para poder trazer paz, para trazer prosperidade na vida do povo de Israel. Então, a gente no capítulo 5 hoje, nós vamos ver as exortações de Ageu e Zacarias, né? Isso que a gente vê agora no livro de Esdras, a gente vai ver nos últimos livros da Bíblia, né? Nos penúltimos livros da Bíblia, que é Ageu e em seguida Zacarias, né? Aí depois vem o Novo Testamento. Mas em Esdras, Ageu e Zacarias já estavam presentes. Então depois eu vou dar uma explicação a respeito dessa questão. Mas aqui o texto, o capítulo 5 diz assim: Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tetanai, governador da quem de Eufrates, e Setar Bezanai, a seus companheiros, e assim lhes perguntaram: Quem vos deu ordem para reedificarem esta casa e restaurar este muro? Perguntaram-lhe mais: E quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso. Os adversários consultam Dário. Eis a cópia da carta, eis a cópia da carta que Tetanai, o governador da quem do Eufrate, com Setar-Bezanai e os seus companheiros, os afazaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dário, na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte: ao rei Dário, toda a paz seja notória ao rei que nos fomos a província da Judéia, a casa do grande Deus, o qual se edifica com grandes pedras e madeiras, se esta pondo nas paredes, e a obra se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos, e assim lhes disseram: Quem vos deu ordem para reedificarem esta casa e restaurar este muro? Demais dito, e lhes perguntamos também pelo seu nome, para os declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que se entre eles os chefes. Esta foi a resposta que nos deram: Nós somos servos de Deus do céu e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foram construída, o qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira a Deus do céu
Ele os entregaram nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro, de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém, e os meteu no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá, e foram dados a um homem cujo nome se Sebazar, a quem nomeara governador. E lhes disse: toma estes utensílios e vai, e leva-os ao templo de Jerusalém, e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sebazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, o qual está em Jerusalém. E daí para cá se está edificando, ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busquem nos arquivos reais na Babilônia se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isto nos faça o rei saber a sua vontade. Então, nesta manhã, a gente vê toda a dificuldade para edificar a casa de Deus, que era o templo que tinha sido destruído no exílio babilônico. O que a gente tira disso aí é que a nossa vida, ela hoje é pautada desta forma, que Deus observa em nossa vida uma grande dificuldade da gente fazer do nosso corpo morada do Espírito Santo. Deus, eu costumo dizer direto aqui, Deus não quer nada mais meu nem seu, a não ser obediência. Obediência aos seus ensinamentos, obediência à sua palavra, obediência ao seu caminhar através de Jesus. Jesus veio ao mundo para nos ensinar como nós devemos nos comportar diante de Deus. Então, o que é que esse texto, no capítulo 5, nos traz para a nossa vida nos dias de hoje? Nós vamos falar um pouco aqui de quem é Ageu e quem é Zacarias. Ageu e Zacarias foram dois importantes profetas judeus do Antigo Testamento que atuaram no período pós-exílio. Eles viveram por volta de 520 a.C., logo após o retorno do povo judeu do cativeiro na Babilônia. Embora tivesse estilo e personalidade muito diferente de Deus os enviou junto com a mesma missão principal: tirar o povo do desânimo e motivar os líderes Zorobabel e Jesuá a concluírem a construção do templo de Jerusalém, que estava parada há cerca de 16 anos devido à oposição dos povos vizinhos. O profeta Ageu, o pregador prático e direto. Qual era o perfil de Ageu? É provável que Ageu fosse um homem idoso. Alguns historiadores acreditam que ele chegou a ver a beleza do primeiro templo construído por Salomão antes da destruição em 580 a.C. Seu nome, Ageu, significa festivo ou meu aniversário. O estilo da mensagem de Ageu: muito prático, direto e confrontador. Seu ministério registrado foi curto, durante cerca de apenas 4 meses. O foco da pregação de Ageu. Ageu questionou duramente o povo cuidar das próprias casas luxuosas, questionou duramente o povo por cuidar das próprias casas luxuosas, enquanto o templo de Deus estava em ruína. Ele mostrou que a crise financeira e a escassez que eles enfrentavam eram consequências de terem colocado Deus em segundo plano em sua vida. Vamos agora para o profeta Zacarias, o visionário, esperançoso e messiânico. O perfil de Zacarias: era mais jovem que Ageu
e tinha uma linhagem sacerdotal. Era filho de Baraquias e neto de Ido, o que significa que também servia no templo. Seu nome significa "O Senhor se lembra". Estilo de mensagem: altamente poético, cheio de visões enigmáticas, símbolos e revelações apocalípticas sobre o futuro. Seu ministério durou cerca de 2 anos. O foco na pregação de Zacarias era: enquanto Ageu focava no presente e na atitude prática, Zacarias focava no futuro e na motivação espiritual. Ele consolava o povo dizendo que a força deles não vinha de exércitos humanos, mas do Espírito de Deus. A famosa frase: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, está em Zacarias capítulo 4, verso 6. Profecias sobre Jesus. Zacarias também profetizou sobre Jesus. Zacarias é um dos profetas mais messiânicos da Bíblia. Ele profetizou que o Messias Jesus entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Zacarias 9:9. E que seria traído por 30 moedas de prata. Zacarias 11:12. A reconstrução do templo nos traz um trabalho em equipe. Ageu trouxe o choque de realidade necessário para o povo sair da zona de conforto. E Zacarias trouxe o bálsamo da esperança para que o povo não desistisse diante dos novos ataques. O tempo decorrido entre os acontecimentos de Esdras, no capítulo 5, onde atua Ageu e Zacarias, e o ministério de Malaquias, o último livro do Novo Testamento, foi de aproximadamente 100 a 120 anos. Então, Esdras, para chegar aos últimos livros do Antigo Testamento, passou em torno de 100 a 120 anos. A linha do tempo real e cronológica. Os 3 últimos profetas do Antigo Testamento são Ageu, Zacarias e Malaquias. O tempo entre eles passou da seguinte forma: o ministério de Ageu e Zacarias, por volta de 520 a.C., eles aparecem em Esdras, no capítulo 5, cobrando o povo para terminar o templo. O templo é inaugurado em 516 a.C. O intervalo de silêncio passassem décadas. Nesse meio tempo, o escriba Esdras chega a Jerusalém em 458 a.C. para ensinar a lei, e Neemias chega mais tarde, em 445 a.C., para reconstruir os muros da cidade. Então a gente está no livro de Esdras. Quando terminarmos o livro de Esdras, que é 10 capítulos, a gente entra em Neemias. O ministério de Malaquias, por volta de 430 a 400 a.C., cerca de um século após Ageu e Zacarias, o povo já havia se acomodado novamente. O templo estava pronto, mas os cultos estavam frios e os sacerdotes corrompidos. Deus envia Malaquias como o último profeta para confrontar essa apatia espiritual. Então, meus irmãos, o que é que a gente vê aqui? A gente vê aqui, no capítulo 5, que relata a retomada da construção do Templo de Jerusalém pelo povo de Israel, que havia sido interrompido pelos opositores, desanimando os judeus, tinha deixado a obra de Deus de lado para cuidar de suas próprias vidas, né? A intervenção profética, Deus usa os profetas Ageu e Zacarias para trazer ânimos e lembrar o povo da importância da obra. A retomada da obra, os líderes Zorobabel e Jesuá, apoiados pelos profetas, começam a reconstruir o templo novamente. A investigação. O governador persa Tetanai questiona a autoridade dos judeus para construir o templo. A resposta e proteção. Os judeus responderam que servem a Deus dos céus e menciona o decreto do rei Ciro. Os olhos de Deus estavam sobre os líderes e a obra não foi interrompida. Quais as explicações espirituais que nós trazemos para os nossos dias de hoje, para as nossas comunidades religiosas?
vencer a acomodação e o desânimo. Muitas vezes os cristãos começam projetos para Deus, mas desanimam diante das dificuldades e passam a focar apenas em seus próprios interesses. A palavra de Deus nos chama a retomar o zelo espiritual. Nós vivemos num tempo em que cada dia mais existe a facilidade de você aprender a palavra de Deus. Mas existe também as coisas que o mundo oferece com maior facilidade ainda para o atrair e lhe distrair e tirar você do foco principal, que é conhecer o desígnio que Deus quer para a vida de cada um de nós. O valor da liderança espiritual. Assim como Ageu e Zacarias, líderes e comunidades religiosas, assim como Ageu e Zacarias, líderes e comunidades religiosas, hoje precisam encorajar e despertar o coração com a verdade das Escrituras, dando força para continuar a missão. Cada um de nós aqui, que conhecemos um pouquinho da palavra, ninguém é mais sábio do que ninguém, ninguém conhece mais a Bíblia do que ninguém, mas o pouquinho que você entende, você tem que transmitir e levar para o coração das pessoas, de uma forma que mostre que a vida que a pessoa está levando não está de consonância com os desejos de Deus. Mas como é que eu vou fazer isso para que o meu irmão, que não lê a Bíblia, entenda? É justamente buscando um momento com ele para levar uma palavra da Bíblia que o confronte diretamente com a sua vida de comodismo, de não querer conhecer a Deus. E nós temos uma obrigação daquilo que a gente aprendemos através do Espírito Santo, não guardar para nós, porque nós vamos ser cobrados no último dia por Deus, porque a gente teve os talentos em nossas mãos e não o multiplicamos. O Espírito Santo nos dá um pouco do entendimento da palavra, do que Deus quer para a nossa vida. E não é para a gente guardar, é para a gente multiplicar, é para a gente fazer crescer o que o Espírito Santo nos revela e nos dá, através da palavra. A Bíblia é um diálogo que você tem constantemente em sua vida, quando você está lendo ela. Cada dia que você lê, mais a sua mente absorve o desejo de você ler mais. Pesquisadores, cientistas já estudaram a mente humana a respeito da Bíblia. E os desejos do mundo, ele começa a sair da sua mente quando você estuda diariamente, todos os dias. Foi feita pesquisa para mostrar que uma lida durante a semana, uma vez só, não afeta nada na sua mente e o desejo pelas coisas do mundo no seu coração continua mesmo. 2 dias, não muda nada. 3 dias, nada, mas no 4º dia já começa a mudar. Há alguns desejos que você tinha começa a ir embora. Você não vai sentir mais. Então, quando você lê a Bíblia diariamente, todos os desejos impuros, mundanos que a vida te oferece, que não agrada a Deus, ela começa a desaparecer. Porque o Espírito Santo começa a agir na tua vida, na minha vida, na vida de quem lê a Bíblia e pede a Deus em oração para entender um pouco da palavra, porque Ele nos dá. E o Espírito Santo é quem trabalha a respeito disso. Priorizar o reino de Deus. O templo representa a presença de Deus no meio do povo para os dias de hoje. Isso significa colocar a adoração, a comunhão e o serviço ao próximo como prioridade, antes de buscar apenas o conforto pessoal. Eu costumo dizer que a gente vai para a igreja todos os domingos, ou toda quarta, ou toda quinta, e lá a gente vê a mensagem, e lá a gente abre a Bíblia, e lá a gente ora, a gente louva e estudamos ali. Quando chega em casa, a gente guarda, e durante o resto da semana é viver a vida secular que o mundo oferece, conversando os assuntos, às vezes que não agrada a Deus,
em vez de a gente poder transmitir para outras pessoas a palavra de Deus. Então, o que a gente aprende da palavra de Deus, a gente tem por obrigação de priorizar isso na vida dos irmãos, nos momentos que a gente tem e nas oportunidades, levar a palavra, certo? Numa conversa que você tem, um diálogo com alguma pessoa, sempre há um espaço para você levar uma mensagem de Deus, para que ele possa ali ser tocado pela palavra. Então, a gente tem que priorizar o reino de Deus, né? Templo apresenta a presença de Deus no meio do povo, né? Para os dias de hoje, isso significa colocar a adoração, a comunhão e o serviço ao próximo com prioridade, antes de buscar apenas o conforto. Cuidar do nosso próximo, cuidar do nosso irmão, amar, cuidar dos órfãos e da viúva, como está em Tiago, que é a verdadeira religião. Então, tudo isso é parte de cada um de nós. Não devemos nos preocupar somente conosco e com nossa família, mas com a situação do próximo, do irmão, certo? E assim, se a gente pode ajudar, devemos ajudar. Confiar na proteção divina. Enfrentar a oposição é comum quando se faz a vontade de Deus. A Bíblia relata que os olhos de Deus estavam sobre os líderes. A comunidade religiosa podem ter paz, sabendo que Deus cuida e protege seu povo durante as dificuldades. Então, nesta manhã de sexta-feira, em que estamos estudando o livro de Esdras, a exortação de Ageu e Zacarias, que deu força àquele povo, ânimo, para que eles pudessem terminar a reconstrução do templo. Foram importantíssimos para que eles pudessem levar ao povo disposição, sem temor de oposição, para reconstruir o templo. E hoje, o que nós fazemos para reconstruir o templo de Deus que está em mim, que está em você, mas está nas escuras, está apagado e precisa da luz divina, que é o Espírito Santo? É a palavra. É este trabalho que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse, toda sexta-feira, trazer um pouquinho da palavra de Deus para vocês e para mim também. Porque aqui, quando estou lendo a Bíblia, para que os ouvintes escutem, eu também estou aprendendo. Eu também estou em consonância com Deus. E o que eu peço a meu Deus todos os dias é que Ele me dê o entendimento da sua palavra, discernimento para as coisas que eu venha a fazer e que me acuse daquilo que eu for fazer, se está certo ou está errado. Então, a obediência a Deus, ela tem que começar dentro de cada um de nós. Porque a gente tem que entender que se não for pelo agir de Deus na minha vida, na sua vida, nada que a gente faz vai dar certo. Porque vivemos sobre o pecado. E este mundo, a palavra diz que jaz do maligno. Então não espere coisa boa daqui para frente, neste mundo em que nós vivemos. A única coisa boa que você vai ter é se você dedicar a sua vida ao serviço de Deus. Vai passar por aflições? Vai. E você vai dizer, hoje eu estou servindo a Deus, mas a minha vida virou de cabeça para baixo. É débito, é não sei o que mais, é preocupação, é doença, não sei o que. Deus, Jesus, Ele não prometeu a ninguém que você ia ter uma vida de bem-aventuranças, de feitura. As bem-aventuranças você vai ter se você seguir a Deus. Agora, de riquezas, né, de prazeres mundanos que a vida oferece a você hoje, que você, servindo a Deus, você vai ter fartura na sua casa, você vai ter muito dinheiro, riqueza. Deus não prometeu isso a ninguém. Ele disse, através do seu Filho Jesus, que no mundo haveremos de passar por aflições. E se você observar a Bíblia, se você começar a ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que os que serviram a Deus tiveram problemas graves, perseguições, mas eles tiveram o bom ânimo que Jesus deixou para eles. É saber que a glória, a salvação da sua vida
estava garantida, porque você serviu fielmente. E tem momentos também que Deus vai te abençoar. Não resta dúvida. É preciso confiar nas promessas de Deus que tem para nós, através do seu Filho Jesus, que são boas. Que são boas. Mas as aflições ela vai aparecer? Vai. E quando as aflições aparecer, a gente tem que entender que é para nos amadurecer. Que a palavra diz que é na fraqueza que Deus nos faz nos tornar fortes. Então é preciso a gente obedecer. E aquele templo estava precisando ser reconstruído, porque era a única maneira no Antigo Testamento de se fazer presença de Deus, era porque ali no templo existia a Arca da Aliança, que Deus fez em comunhão com o homem e Deus. Então a presença de Deus estava na arca, porque depois da separação de Deus com o homem no Jardim do Éden, pela desobediência do pecado, Deus se afastou do homem e precisou de novo reatar essa aproximação, mas não Deus mais veio junto, como vinha conversar com Adão toda tardezinha. Então precisou de fazer através de Moisés a tábua da lei, que o mundo vivia sem lei, sem regra, e o povo fazia tudo errado, não sabia o que era pecado e o que era certo. Então foi precisado Deus dar os 10 mandamentos, são 16 códigos, são 613 códigos, para que o homem pudesse viver através dele em obediência a Deus. Então já pensou? Se a gente hoje viver sobre o domínio da lei, sobre os 10 mandamentos, quem seria salvo? A gente temos a graça, através da morte de Jesus, de receber a salvação, e a gente é desobediente, a gente peca todos os dias, ou por palavra, ou por pensamento, ou por atos, ou por omissões, mas nós pecamos. E por isso a gente não pode dizer que nenhum é santo. Às vezes a gente está numa religião, aí por frequentar aquela religião e se afastar das pessoas do mundo, que está errado. Se você está numa religião e conhece um pouco da palavra, você tem que se aproximar do povo do mundo, não se afastar, que é para você justamente fazer o que Jesus fazia. Jesus vivia no meio de quem? De pecadores, de ladrão, de prostituta, para justamente levar a mensagem de Deus. Se eu me afastar da convivência das pessoas do mundo, como é que eu posso levar e transmitir a palavra de Deus nos momentos de diálogo com essas pessoas? Eu não posso pegar somente a palavra de Deus, que ela me transmite todos os dias, eu lendo a Bíblia, e guardar só para mim, não. É como Jesus conta a parábola dos talentos. A um deu 5, a um deu 10, a outro deu 5, e a um só deu 1. Aquele que deu 1, ele achou que... e pegou, guardou. Os outros multiplicaram seus talentos. Mas aquele que ganhou um só talento, guardou. Quando Jesus volta e pergunta o que ele fez do talento, ele disse que tinha guardado. Deus chama ele de servo infiel, mau e infiel. Por quê? Ele só quis para ele. E nós não devemos ser egoístas. Nós devemos ter em nós a humildade daquilo que a gente recebe de Deus, a gente passar para outras pessoas, transmitir, certo? Não querendo a gente ser mais sábio ou mais inteligente ou melhor do que aquele que está recebendo, de forma nenhuma. Porque grande só Deus, maior do que tudo só Deus, a quem devemos toda a honra e toda a glória, porque dependemos totalmente da nossa vida, do amanhecer ao anoitecer e ao dormir, de Deus. Até quando dormimos, dependemos de Deus, para que o nosso sono seja abençoado e a gente amanheça de novo pela bênção de Deus, renovado para um novo dia de obediência a Deus. Ele não quer nada mais na tua vida, ouvinte, nem na minha, do que a obediência à sua palavra. Mas como eu faço para obedecer a Deus? Lendo a Bíblia. Vou bater sempre nessa tecla. Lendo a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, compre. É barata a Bíblia. É um dos livros que te leva a Deus e é barato. Então compre uma, comece a ler, pesquisar. Você hoje tem
um instrumento na sua mão que você precisa usar com inteligência, que é o celular. É ruim? Não, é ótimo, mas quando você sabe usar ele para o bem. Começando pela tua vida, pela minha vida, a gente devemos usar o celular para ir buscar a palavra de Deus, para tirar dúvidas em alguns versículos da Bíblia. Nós temos a inteligência artificial que nos dá a resposta para isso. Nós temos muitos livros que você pode pesquisar de alguns autores que têm um grande conhecimento em teologia e vai buscar, certo? Mas a inteligência artificial também nos ajuda, porque a palavra que a gente às vezes não entende, a gente bota lá e ela nos explica o que quer dizer. Então é importante hoje a gente pegar esse material que Deus nos deu e transmitir. Já pensou a vida de Paulo, um dos maiores apóstolos de Deus? Né? O que falou exclusivamente de Jesus, aquele homem que perseguia o povo, que matava onde falasse no nome de Jesus. Deus fez ter um encontro com ele. Vocês acham que os apóstolos escolhidos por Jesus eram pessoas fáceis? Não. Pedro era pescador, mas era um homem com problemas familiares, com problemas de comunidade, de convivência, porque era muito brabo, ignorante. Deus foi buscar ele. André, que vivia já com João Batista e que João o aconselha a o seguir, né? Tomé era quem? Colhedor de impostos. Era uma pessoa excluída da sociedade porque cobrava impostos altíssimos para o governo romano. Então Jesus não foi buscar quem era bonzinho, quem era santo, que vivia nos templos, nas igrejas, não. Não foi buscar nenhum escriba, nenhum fariseu, foi buscar justamente aqueles que viviam na marginalidade, no pecado, no erro, e o transformou através da sua palavra. E esse é o dever de cada um de nós. Transmitir a palavra de Jesus no coração daqueles que precisam. E justamente junto dos marginalizados, dos excluídos da sociedade, e levar a palavra. Não devemos, de forma nenhuma, nos afastar do convívio da sociedade. O que o Salmos 1 fala é que nós devemos nos afastar da mesa dos escarnecedores. O que é escarnecedores? São pessoas que zombam das outras pessoas, são pessoas que não falam nada de proveito e são pessoas que zombam todas as coisas de Deus. Então a gente tem que se afastar realmente dessas pessoas, porque você, se confrontar a palavra de Deus, você não vai ouvir nada de bem delas. Então, dessas pessoas a gente tem que se afastar. Mas isso não quer dizer que a gente tem que se afastar do povo do mundo. Jesus se afastou do povo do mundo? Não. Jesus conviveu com prostituta, com ladrão, com marginal, né? O coletor dos dinheiro para que Jesus trabalhasse seu ministério era ladrão, que era Judas, né? Então, é assim que a gente tem que conviver com as pessoas, amando ela do jeito que ela é, porque ela é leiga, ela é ignorante por não conhecer a palavra de Deus, e a gente precisa abrir os olhos dessas pessoas, mas com modéstia, com simplicidade, entendendo as dificuldades que cada um tem quando começa a ler a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nesta manhã, cada um de nós ouvintes, somos obrigados a transmitir um pouco do conhecimento que Deus coloca em nosso coração para outras pessoas que necessitam. O nosso templo hoje, em que Jesus quer habitar, reconstruir, transformar, reformar, somos nós, como está na mensagem de Paulo, nas suas cartas. Que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Né? Que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Mas esse templo somos nós, quando a gente abre o nosso coração. As comunidades religiosas existem, sim. É importante, porque quando ali se reúne, é para um único propósito. Falar do amor de Deus,
transmitir o amor de Deus e a mensagem que é para nós refletir em nossa vida. Mas ao sair dali, a gente tem que demonstrar, ao sair daquele templo religioso, a gente tem que demonstrar que nós realmente somos o templo e a morada do Espírito Santo. Porque durante toda a semana em que você não vai ao templo, você precisa estar na presença de Deus, constantemente na presença de Deus, levando a palavra, estudando a palavra, certo? Eu participo da igreja batista, da primeira igreja batista aqui em Lagoa Taenga. E toda quinta tem um estudo maravilhoso, profundo, que vai além dos conhecimentos simples que a Bíblia nos traz quando você lê ele. Mas é necessário para que a gente entenda a profundidade do que Deus quer da vida de cada um de nós. Então, meus irmãos, que nessa manhã nós façamos da vida de Ageu e da vida de Zacarias ensinamento para os nossos dias de hoje, para que a gente possa nos fortalecer para a reconstrução do templo de Deus que somos nós. Se estamos abatidos, se estamos fracos, se estamos querendo desistir, aprendemos com Ageu e Zacarias, para que nos fortaleça a presença de Deus em nosso coração, para que cada dia mais a gente possa trazer e levar a palavra de Deus para as nossas vidas, para a nossa família, para os nossos ouvintes e aonde você estiver. Então, nesta manhã, eu quero agradecer por mais uma realização de mais um programa, deixar aqui diante de todos beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, no coração de todos os nossos irmãos ouvintes. Beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, no coração de todos os nossos irmãos evangélicos e nossos irmãos católicos. Agora, neste momento, vamos orar e entregar este programa na mão de Deus, para que durante toda a semana que vem nós possamos estar revisando ele através da Folha Itaenguense do YouTube. Então vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por mais uma realização de mais um programa estudando a palavra de Deus. Que o Senhor possa, nesta manhã, nos abençoar toda a nossa família e dizer a todos: não perca a esperança. Deus está conosco. Amém? Um bom dia a todos. CYX 824, Rádio Comunitária.